Então vamos lá, nós iremos falar sobre o solado PU. Porém, se já estiver no estágio de hidrólise, não adianta mais colar. Por quê? Vamos lá que eu vou te explicar. O processo de hidrólise, ele começa de dentro para fora na maioria das vezes. Não é via de regra, mas na maioria das vezes ele começa de dentro para fora, o que dificulta você saber se já está em hidrólise. Mas existem alguns fatores que demonstram, que nos indica que algo já está errado, que é descolar. O primeiro ponto ali que você já identifica que pode ter começado esse fenômeno, vamos dizer, de hidrólise, é ele já começar a descolar. Por quê? Eu tenho aqui um exemplo que já está em hidrólise, que é aquele New Balance que eu falei. Eu sempre guardo algumas partes, né, de calçado, tanto para estudo, para demonstração, porque eu tenho o curso que eu ministro do TDZ, que é o tênis do zero, então eu demonstro isso para alguns alunos em aula, e também às vezes um cliente que me procura por, meu tênis descolou. Tá, vamos lá, e eu faço a investigação, as primeiras perguntas básicas. Que tênis é? Feito do quê? Me manda foto. Quanto tempo você já tem esse tênis? Você tomou chuva? Aquele questionário investigatório para tentar já, possivelmente, identificar quais possam ser as causas da descolagem. Perfeito? Então vamos lá. Esse material PU, dependendo do tempo, ele provavelmente já começou a hidrólise, o seu estágio de decomposição. Ele começa de dentro para fora, como dito já anteriormente. E aí você dificilmente, se for um tênis que não tem uso, como era o caso desse tênis que estava guardado, o solado aparentemente é novinho. Então quando você vai mexer, desmontar, que foi o caso desse exemplar, que era para fazer uma doação para outro exemplar, uma sole swap, você só vai saber possivelmente quando mexer, quando jogar calor ou algum produto químico, um solvente, para desmontar, que aí você vai fazer força, vai mexer, e aí você vai começar a descobrir que o processo de hidrólise já é existente ali, tá certo? Se já começou o processo de hidrólise, eu identifiquei que existe hidrólise ali. Não adianta mais colar, não adianta. Porque o que vai acontecer? Eu vou tentar te explicar de uma outra forma, com outro exemplo, para que você consiga imaginar o que possivelmente está acontecendo ali no solado de PU. Imagine que na sua casa isso provavelmente você, mesmo que você não tenha em casa, você em alguma casa de parente, amigo, conhecido, você já pode ter visto ou até debatido sobre o assunto. A tal e que atormenta algumas pessoas aí, a infiltração das casas. Eu aqui tenho, por exemplo, na minha garagem, né? E não adianta fazer nada. Entre a parede da casa ou a fundação, né, por baixo, em alguns pontos acontece isso. Da infiltração, quando não é feita uma vedação adequada, ela tem infiltração, principalmente nas épocas chuvosas. E aí não adianta você fazer nada. Reboco, massa corrida, quanto mais frágil for aquele acabamento superficial da parede, da parte interna, mais rápido acontece a hidrólise, né, que é a decomposição ali daquele material. É a água, é a quebra de moléculas, né, daquele determinado material. Aqui no caso estamos falando do PU. Então, você faz uma pintura, a pintura pipoca lá, estoura tudo. Você passa a massa corrida empola tudo, começa a estourar. Você faz um reboco, por mais forte que ele seja, vai acontecer o que? Ele começa, demora, mas acontece. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
né? Já dizia o ditado. Ela vai, com o tempo, ele vai enfraquecendo, enfraquecendo, ele vai começar a deteriorar. Você vê aquele pó no chão, fala, caramba, o que que é isso? E com o tempo você começa a ver que é a umidade. No solado, voltando aqui agora para o universo do solado, imagine, então você conseguiu visualizar o que acontece com a umidade na parede, você consegue imaginar agora o que acontece com o solado PU. Ou até com outros solados. Não acontece hidrólise somente no PU. Ele acontece em todo tipo de material, tá? Com diferentes tempos e reações, mas acontece. Então a cola acontece exatamente isso. Quando o material ali já está em decomposição, ele começa a esfarelar microscopicamente, quase imperceptível a olho nu, nos primeiros instantes que acontece a descolagem. A gente muitas vezes, o que aconteceu? Descolou. Se você for investigar, principalmente se já tiver um tempo esse solado, esse calçado, né? Você vai ver que, pô, já tem 2 anos, 3 anos, ele já está em processo de hidrólise. E aí as moléculas elas começam a se quebrar. Então, o primeiro estágio da deterioração, quase não sai, é a cola. A cola começa a quebrar, porque ela vira um filme, né? Ela vira um filme, né, do material de cola ali, da resina, do látex, dependendo aí do que é qual é a cola, e aí ela começa a quebrar, onde ela se solta da parede, que é o solado, o PU. Mas na verdade, o que está acontecendo lembra da parede que eu falei? Ela está deteriorando. Então, o solado está deteriorando. Ainda é imperceptível isso, mas já está acontecendo. E a sola começa a soltar, o cabedal começa a se desprender, porque está esfarelando a sola. E muitas vezes, quando você vai descolar, mexer, você vai descobrir ali por baixo, por dentro, que esse processo já está, às vezes, avançado. Olha só, esse solado aqui, ó. Aparentemente, ó, ele tava lindão, sacou? Só que quando eu mexi, pau, começou a quebrar, já tá em processo de hidrólise, de decomposição. E não adianta mais colar. Você vai colar, inicialmente ali vai funcionar. Vai funcionar. Só que daqui, sei lá, 10 dias, 15 dias, ou dependendo da frequência de uso desse calçado, ele vai descolar novamente. E aí o processo já vai estar mais avançado. Muitas vezes não adianta colar e já no primeiro dia de uso ele já vai descolar de novo. Então depende do estágio de decomposição. Então o que eu te aconselho, nesse caso aqui, estamos falando do solado de PU. Aí, Enzo, quando for outro solado, nós iremos chegar lá. Se você tem esse problema aí em algum calçado, poxa, agora que tá me abrindo a mente, cara, nossa, você abriu minha... Pô, já arrumei tantas vezes aí, o sapateiro não sabe disso, colou, descolou, e eu achei que o cara tava fazendo um serviço mal feito, e não é nada disso. Então, meu amigo, minha amiga, se o caso do seu problema é hidrólise, não adianta mais colar, porque não tem mais solução. O correto a se fazer nesse caso é a substituição do solado. Aí no caso você arrumar um doador ou fazer um híbrido, algum solado que combine, né, que se adeque ali, porque também não é qualquer solado que vai dar certo, dependendo aí do modelo do seu sneaker. Como foi o caso aqui que eu tive que fazer o solado, tá bom? Então se você tá gostando desse conteúdo, se você tá achando que ele vai te ajudar, que ele está te ajudando já, não esquece de se inscrever se não é inscrito, dê seu like, faça um comentário aí para de repente me dar uma ideia de conteúdo. Poxa, isso aqui eu não tinha pensado, vou fazer conteúdo relacionado a isso para também poder te ajudar mais ainda. E ficamos por aqui, um abraço e até a próxima.